esse aqui. Então vamos lá. Vocês estão me escutando muito bem aí? Falem sim. Sim, professor. Sim. Sim. Então tá, quando chega, antes mesmo de chegarem os jesuítas aqui, só repetindo para vocês, as capitanias hereditárias, elas são planejadas porque está tendo invasões estrangeiras no território brasileiro. E os portugueses, eles se achavam dono de direito do Brasil, porque eles tinham assinado um tratado ridículo com a Espanha, que dividia o mundo a ser conhecido entre Portugal e Espanha. Então, na cabeça da coroa portuguesa, o Brasil era de direito de Portugal. Então, esse povo aí, esses são invasores, entendeu? Especialmente os franceses. Os franceses chegaram a fundar São Luís, no Maranhão, né? E em todo o litoral brasileiro teve invasão francesa, depois teve invasão holandesa e teve espanhóis também. Tá? Aí olha o que acontece. Para vocês entenderem como era, tem um documento que é muito interessante para você entender como era o nativo daqui. Vocês já ouviram falar nesse cara aqui? Esse aqui é um retrato de como ele era mesmo. O nome dele... Vocês nunca ouviram falar nesse maluco aqui? Hans Stander. Um alemão. Aberrei. Não vou falar. Não, professor. Tá, esse brother aqui é o seguinte. Primeiro eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui. Um aventureiro e um marceneiro não, né? Mercenário alemão. Por 2 vezes esteve no Brasil, onde participou de combates nas capitanias de Pernambuco e São Vicente, contra navegadores franceses e seus aliados indígenas, onde passou 9 meses como escravo do Tupinambá. Isso aqui é o seguinte, ele vem 2 vezes no Brasil, mas o mais importante é a segunda vez que ele vem no Brasil. Porque ele era um alemão, aventureiro, né? E vem junto com um navio francês pro Brasil. Por quê? Porque se fazia pirataria, né? Tinha muita coisa de valor aqui e os franceses já tinham aliados que eram os tupinambás, inclusive. Então eles vinham aqui, eles faziam um escambo com os índios, faziam um negócio com os índios, né? Trazia as bugigangas que os índios não conheciam e gostavam muito, espelho, pente. Tudo quanto era bugiganga, e eles trocavam por coisas que tinham valor econômico para eles, né? Esse cara veio para fazer isso. Só que o navio dele naufragou. E ele consegue escapar do naufrágio, vai andando até a capitania de São Vicente, dominada por portugueses. Capitania de São Vicente, que lá é o maior polo de bandeirantes que já teve, né? E de escravidão indígena também. Só que ele era um cara que ele era um funcionário da artilharia, ele sabia fazer pólvora, ele sabia atirar muito bem. Então, apesar dele ter chegado em navio inimigo, que era o navio francês, ele acabou sendo apadrinhado ali pelos portugueses de São Vicente, que deram um serviço para ele de tomar conta da artilharia numa região que era uma região um pouco perigosa, porque era onde os tupinambás costumavam atacar. Como ele não tinha nada a perder, né, ele aceitou. Fica lá, ensina todo mundo, vira tipo um comandante da artilharia, até que um dia ele vai caçar, inventa de caçar sozinho e é capturado pelos tupinambás. E ele fica 9 meses com os tupinambás por um milagre. Segundo ele mesmo fala, né? Também ele era muito religioso e ele escreveu um livro narrando essa história, né? Como ele era semi-analfabeto, ele precisou da ajuda de uma pessoa que sabia escrever mais letrada do que ele, e os dois escreveram um livro. Ele foi contando, também escreveu alguma coisa, e o outro cara foi fazendo a correção gramatical, encadeando tudo, né? Então, esse livro aqui, ó, 2 Viagens ao Brasil, é o documento que existe mais importante para você entender como viviam os nativos. Esse desenho aqui que tá bem aqui, doido. Vocês estão vendo ele aqui? Falem sim. Sim, professor. Sim. Sim. Essa é uma gravura feita pelo cara que escreveu junto com o Hans, porque o Hans não sabia desenhar, ele contou a história e o cara fez essa gravura aqui. Que história é essa? Deixa eu contar para vocês. Então o Hans, ele é capturado pelos tupinambás. Os tupinambás era o seguinte, eles tinham um costume
de matar e se alimentar, comer os seus inimigos, né? Antropofagia, ele não tinha padrinhação. Só que era o seguinte, quando eles capturavam o inimigo, eles não chegavam e matavam logo e levavam logo, comiam o bicho, não. Era um ritual, não era um canibalismo para matar a fome, entendeu? Era um ritual que eles acreditavam, inclusive, em incorporar a força do inimigo, e era uma vingança, porque esse inimigo já havia matado colegas ou parentes dele, galera da tribo dele. Então, o pessoal, quando pega o Hans Staden, eles pensam que ele é um português e levam para a tribo. Nisso, o Hans Staden já está aqui, ele já consegue se comunicar com os índios. Malmente ele consegue se comunicar, porque tinha tipo, da convivência de europeus com os índios, surgiu tipo um idioma assim, uma forma de comunicação que eles se viravam. Um pouco, tá certo? Eles conseguiam se virar. E quando ele vai ficando lá na tribo, ele começa a aprimorar, ele começa a aprender o idioma local. Então quando ele chega lá, ele coloca um cordão no pescoço dele, porque era o dia que ele ia ser morto e ia ser comido, era contado por luas, né? Então cada lua eles faziam um nó no cordão, um nó. E nisso, quando ele consegue se comunicar já melhor com os nativos, ele descobre que os nativos vão comer ele, porque pensa que ele é português, e o português já matou muito índio, tupinambá, e vão se vingar nele, né? E ele fala pros caras, não sou português, eu sou francês, doido. E vocês são aliados dos franceses, vocês fazem comércio com francês. Aí o que o cacique faz então? Não, tu é francês, bora ver. Quando chegar os franceses aqui, eles vão vir aqui na tribo, e a gente vai perguntar para eles. Ele, não, pode perguntar. Quando o francês chega, o francês fala em francês, e esse bicho não sabia nada de francês. Ele era alemão e falava um pouquinho de português e um pouco do idioma dos nativos, mas francês não sabia nada. O cara fala, não, ele é francês, pode comer. Ele fica lá, quando os outros franceses vão chegando, vai fazer negócio, ele consegue conversar com alguns e explica que ele não é francês e alemão, mas vê no barco francês e que eles são aliados, e pede pro cara falar pro cacique lá. E é nisso que ele consegue se salvar. Só que não foi só ele que foi aprisionado, né? O tempo que ele ficou lá, é o seguinte, eu vou contar todo o ritual para vocês antropofágico. Deixa eu ver se tem outro slide aqui. Vou contar para vocês como é o ritual antropofágico. Bora, miserável de slide, passa. Não aguento mais ver essa tua cara. Isso. Ah, esse aqui é a pintura desse aqui, ó. Esse aqui foi a gravura que o cara fez, né? Como a gente está no mundo mais moderno, fizeram uma reconstituição melhorzinha da pintura. Aí olha só o que acontece. O cara chegava lá, ele não era maltratado. Primeiro ele era amarrado, e quando ele entrava na tribo, ele tinha que gritar assim, chegou a vossa comida. Aí entrava, chegou a vossa comida. Todo mundo aplaudia, as mulheres iam lá, receber o cara, davam um abraço e tal. E chegou a nossa comida, ficava todo mundo feliz. Depois que chegava a comida, depois que ele chegava lá, ele não era maltratado. Inclusive, o índio que capturava ele ia ficar com o melhor pedaço, ia ser o primeiro a comer, e ele ia ser hóspede desse índio que capturou ele. E ainda arrumavam uma mulher pro cara. Podia ser uma filha do cara que capturou, podia ser até uma das esposas do índio que capturou. E ele ficava lá sendo bem tratado, tendo que comer bem, até o dia da grande festa que faziam. E no tempo que ele ficou lá, ele viu como foi que fizeram com o outro que foi capturado. Então amarram um fio na cintura do cara, depois de vários meses, né? O pessoal ainda deixa ele fugir, deixa o cara fugir, faz tipo um teatro para ele fugir. Quando o cara vai fugindo, eles dão uma flechada, pega o cara, leva, dão uma porrada na nuca do cara. Quando eles dão uma porrada na nuca, o sangue já é bebido por uma galera ali. E depois eles vão e fazem o churrasco mesmo do cara. E dependendo da tua posição na tribo, tu fica com um pedaço do corpo. Os órgãos sexuais ficam geralmente para a mulher que fez companhia para ele. Até as crianças participam, porque acreditavam que o pessoal ia... Tá aqui, ó. Era isso que faziam, amarrava o negócio aqui na cintura, vinha um caboclo por trás e dava uma cacetada na nuca. É uma pena que... Bora, miserável. É uma pena que esse... Tá dando bug, né? Aqui, ó. É uma pena que os tupinambás tenham entrado em extinção. Olha esse caboclo aqui, ele que dá-lhe a lapada. Esse aqui foi o que capturou ele, provavelmente.
Ainda tem antes, antes esse cara aqui que vai levar a porrada, ele ainda faz um discurso dizendo, olha, vocês vão me matar aqui, mas depois a minha galera vai vir e vai me vingar. Na verdade, era até uma honra ser morto e ser devorado, porque significava que você era um guerreiro forte. Né, pessoal, significava que você já tinha matado muito dos deles, entendeu? Então era até uma honra. Então, antropofagia. Os povos que praticam esse ritual faziam pensando que assim iriam ter a vingança do seu povo morto pelo bando do prisioneiro. Inclusive esse cara aqui, ele falou por Hans, o índio mais forte que tinha aqui, que ele já tinha comido mais de 52 portugueses e por isso que ele era o mais forte. Antropofagia, né? Depois, muitos anos depois, o modernismo ele vai pegar esse lance da antropofagia. Que o canibalismo é quando tu come por comer, né? A antropofagia não, você absorve a força e o poder da pessoa que você está comendo, né? Então o movimento antropofágico na Semana da Arte Moderna, 1922, olha, é tipo assim, em vez do cara falar mal da guitarra elétrica, ele absorvia a guitarra elétrica, né? É absorver, é comer tudo que o mundo pode oferecer. E assim, comendo tudo que o mundo pode oferecer, você cria a cultura brasileira. Você coloca a pitada de Brasil em tudo que você come. Esse aqui é um quadro que virou símbolo. A Tarsila do Amaral deu de presente pro marido dela. E quando ele viu esse quadro aqui, ele achou que era um índio antropofágico tupinambá. Não sei que diabo que ele viu um índio aqui, não sei qual era a liga dele. Mas o Oswaldo de Andrade, que era o marido da Tarsila, viu um índio aqui, antropófago, né? E virou o símbolo desse movimento aqui, a antropofagia, que depois deu origem à Tropicália, que participou Caetano. Ainda tem mais um detalhe, ó. Não foi só esse aqui conseguiu escapar, o Hans, né? Só que pegaram o bispo Sardinha, que foi o primeiro bispo do Brasil. O padre Nóbrega mandou trazer um bispo, né? De lá trouxeram esse bispo Sardinha. Os índios pegaram ele e comeram a sardinha. Foi uma piada. Então, só a antropofagia nos une. Isso aqui é um manifesto. Ainda fizeram, cara, não satisfeito a Semana da Arte Moderna de se dizerem antropofágicos, ainda fizeram um manifesto antropofágico. Olha esse manifesto aqui da Semana de Arte Moderna. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Aí olha só o que eles colocaram aqui. Tupi or not tupi? That is the question. Será que os caras eram moleque doido? Botaram aqui. Esse manifesto antropofágico é contra todo tipo de catequese e contra a mãe dos Gracos. A mãe dos Gracos era uma personagem do Império Romano que ela era muito moralista, só ela estava certa, entendeu? Inclusive ela é muito famosa lá, né? Que ela foi mãe de 2 imperadores gregos, ou imperador romano. Só me interessa o que não é meu. A lei do homem, a lei do antropófago. O antropófago é aquele que digere tudo, assim como os índios comeram o bispo Sardinha. É tão curioso que o nome do cara é Sardinha e comeram ele, né? Quando descobriram, mandaram trazer outro bispo. O nome do bispo era... Esqueci o primeiro nome, mas o sobrenome era Leitão. Os índios já estão entregando de mão beijada pro índio, né? Essa história aqui... Uma pergunta, algum de vocês já tinha ouvido falar nessa história do Hans aqui? Já tinha ouvido falar nesse livro aqui do Hans Staden? Eu não, professor. Não, professor. Não, professor. Pois é, e é uma história espetacular, é o relato mais brilhante para a gente saber como vivia o Tupinambá. Os Tupinambás, né, os habitantes do Brasil, eles faziam uma bebida que era tipo a cachaça deles, que deixava fermentar a mandioca e com cuspe das mulheres velhas, elas iam lá cuspir e aquilo ia fermentando e virava tipo um goró, uma cachaça, sei lá, e eles bebiam e ficavam loucos, era por isso que eles celebravam, né? Essa bebida também, eu esqueci o nome dela, é um nome indígena.
Então, pô, essa história aqui ela é pouco conhecida. Sendo que todo mundo conhece a história de Robinson Crusoe. E Robinson Crusoe é uma ficção. Isso aqui eu li na época de faculdade. Eu li esse livro no ônibus, quando eu ia e voltava. Era 2 horas para ir, 2 para voltar. Demorei uns 10 dias para ler esse livro do Robinson Crusoe. Na época, porra, achava firme, mas nunca tinham me apresentado o livro do Hans. Depois que de adulto eu fui pesquisar sobre Brasil Colônia e descobri o livro do Hans, tá? Eu fiquei, é muito melhor do que a história de Robinson Crusoe. Já pensou? Você é capturado e fica lá para ser degustado, vai ser comido, parceiro. Tá? Estão te tratando bem e tal, vai ser comido, e você consegue numa negociação, tu consegue primeiro provar que tu não é português. E numa negociação com um navio francês, ele consegue contar uma mentira lá, dizer que vai visitar o pai doente, consegue dar o desdobro nos índios e voltar para casa dele. Voltando, ele contou essa história para os malucos lá na Alemanha. O pessoal ficou tão impressionado que resolveu escrever um livro junto com ele, ajudar ele a escrever um livro. O Monteiro Lobato também, quando leu esse livro, ficou... E olha que o Monteiro Lobato, ele era rival dessa galera que dá antropofagia, viu? E ele escreveu, tipo uma história em quadrinho, né? As aventuras de Hans Staden. Inclusive tem capítulos no Sítio do Pica-Pau Amarelo, nos livros dele, no qual os personagens, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo encontram com Hans. Tá? Eu não coloquei aqui o livro, mas você encontra muito fácil o livro. Deixa eu ver se eu coloquei a capa do livro aqui. Não, né? Professor, Tá aqui o livro. Você encontra muito fácil para comprar esse livro, encontra para baixar também na internet. Pois não, pode falar? o Pedro está solicitando a entrada na sala. Ah, tá, deixa eu ir lá. Aqui. Pedro. Então, esse aqui seria o documento, né? Esse livro, para você saber como se dava a relação, como era a primeira cultura indígena, uma descrição espetacular da cultura tupinambá, porque canibalismo você via em outros locais do mundo, mas um ritual desse aqui, antropofágico, igual esse aqui, que fizeram inclusive com o Bispo Sardinha. Esse Bispo Sardinha aqui, ele tinha a fama de não gostar de índio, tanto que ele vem para cá pro Brasil, ele não aguenta. Ele fala que o índio não tem como ensinar nada, o índio é insolente, burro, não dá para ensinar o evangelho para o índio, ele pede para voltar. E nisso que ele volta, os índios agarram ele na volta. Eles estão vindo de navio, o navio encalha, os índios fingem que querem ajudar eles, né? Vão dar uma ajuda, e acaba fazendo uma casinha, matam uns e levam outros para comer na tribo. Olha só, o Bispo Sardinha foi o jantar, só que não foi os tupinambás que comeram ele, foi outra tribo, que agora eu não lembro o nome. Então, olha a terra, viviam os índios aqui, depois os índios foram morrendo, né? Na verdade, essa galera aqui, que eles eram inimigos dos portugueses, né? Esses portugueses eram os bandeirantes, pô. Tá? Lá da capitania de São Vicente. Eram os bandeirantes. Já eram os primeiros ali, bandeirantes, né? Os caboclos que já... Eles faziam tráfico de... Eles escravizavam, né, os índios. E ainda tinha os mamelucos, né? Que era filho de índio com os brancos. Que geralmente esses mamelucos eram utilizados para capturar os índios, né? O mameluco, ele não gostava dos índios, tinha essa, né? Então eu coloquei aqui o Robinson Crusoe só para você ver a diferença, né? Duas histórias espetaculares aqui. A do Robinson Crusoe é a história mais contada, o livro mais lido do mundo, talvez. E o Hans não, mas o Hans aqui no Brasil, ele ganhou um filme chamado Como é Gostoso o Meu Francês. No Cinema Novo, 1971, você encontra no YouTube. E tem, aliás, se tu escrever o nome dele, Hans Staden, você vai encontrar um outro filme com esse nome, que o filme também é muito bom. Os dois filmes são filmes nacionais. E tudo isso que eu estou contando aqui para você vê lá no filme. Os dois filmes são muito bem feitos. Então é nessa galera aqui de canibalismo, de antropofagia, que se instaura o engenho de açúcar. Essas imagens do engenho eu mostrei para vocês, essas duas aqui, né? Tem mais essa aqui,
que mostra como era o trabalho, era tração animal, tá certo? Essa aqui era mais ou menos a tecnologia utilizada ali no engenho. Então, além de atração animal, tração do ser humano também, que o ser humano também é um animal, né? Vou voltar aqui que eu tô fazendo besteira. Onde é que eu tava? Bem aqui, ó. Tá aqui essa atração aqui. Tração, mão de obra negra, né? Aqui eu coloquei também para vocês aqui olha só, o Nóbrega. Ele chega aqui no Brasil 1500 e blá blá blá, né? Então ele liderou a primeira missão jesuíta no Brasil, chegando em março de 1549. Chegou com Tomé de Souza, né, que foi o primeiro governador, para a fundação da cidade de Salvador, junto com outros 5 jesuítas. A igreja que ele fundou existe até hoje lá em Salvador, tá aqui, eu peguei aqui uma imagem dela para vocês, olha. Tá? Essa aqui é a primeira igreja. Esqueci o nome dessa igreja, ela é bem famosa lá. Deixa eu voltar aqui que eu tô fazendo besteira de novo. Aqui também é um quadro, ó. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Esse aqui também é um quadro que eu mostrei para vocês ainda agora. Esse aqui também, esse também. Também tem esse livro aqui da República Comunista Cristã dos Guaranis. Essa república, ela foi fruto de uma missão jesuíta. Os jesuítas construíram uma missão ali, montaram tipo uma comunidade lá com os Guaranis e deram a essa comunidade o nome de República Comunista Cristã dos Guaranis. Lembrando que vai falar, esses bichos já eram marxistas, sempre soube. Isso aqui é muito antes de Marx, abestado. 1600. Essa república foi de 1610 a 1768. Ainda existem índios guaranis até hoje, né? Em 1678 ela foi praticamente massacrada por uma... Chegaram a ganhar uma batalha dos bandeirantes, mas depois não teve jeito, foi massacrada. Fizeram até um filme, né? Que é esse aqui, A Missão, que conta a história do fim dessa república aqui. E quando o Marquês de Pombal chega, ele não quer mais saber de... Então viviam índios ali, vários índios, sob o comando dos jesuítas. E segundo diz nesse livro aqui, eles viviam numa espécie de comunismo ali, compartilhando tudo. Mas existia uma hierarquia, né? Esses índios já eram os cristãos, né? E antes do comunismo marxista já existia o comunismo cristão, né? Muitos falam que o marxismo, ele pega tipo... Ele seculariza, né, o comunismo cristão. Jesus pedia para compartilhar, Jesus era como se fosse um socialista na época, né? Pedia para os ricos compartilhar as riquezas e tal. E Marx, muitos dizem que ele tenta secularizar, ele tira o paraíso, né? O paraíso comunista do céu e tenta trazer para a terra, né? E essas aqui são as ruínas, olha, dessa comunidade Guarani. Olha só, o negócio era gigante. Você encontra lá, tem uma reportagem, você escreve assim, Caminhos da Reportagem. Tem uma reportagem nessas ruínas aqui, com descendentes, inclusive, né? Olha só como era aí, ó. Olha os turistas aqui, ó. Só você ter uma ideia do tamanho do caboclo e o tamanho dessa... A gente está falando aqui de 1600 e blá blá blá, 1700 e blá blá blá. Está falando muito tempo atrás. Paloma entrou, né? Tá, ó. Então, o que acontece? Esse Brasil colonial, ele vai ser... Por que eu pedi para fazer? É nesse contexto aqui que vai surgir, por exemplo, o primeiro poeta brasileiro, que é o Gregório de Matos Guerra. E o Gregório de Matos Guerra vai viver justamente esse dilema aqui, que é um país... As pessoas eram muito religiosas na época, mas na mistura com a cultura indígena, já pensou? O europeu, ele é muito rígido culturalmente com relação à sua sexualidade, ele é monogâmico, sexo fora do casamento é pecado, e os índios não. Para você ter uma ideia, os tupinambás, a palavra que era utilizada para
relação sexual, sexo, né? Era a mesma palavra que significava também brincadeira. Então, quando uma índia queria convidar o marido ou outro, né, qualquer um para ir lá para a rede delas, ela falava assim: vamos brincar, tu não tá afim de brincar? Então, olha a palavra que era utilizada. Palavra brincadeira. Em inglês tem o play, né, to play, que é brincar, mas também é jogar. No idioma tupi, brincar também significava fazer sexo, então não tinha nenhuma visão pecaminosa. E claro que na convivência de europeus com índios, eles veem isso, né? Então, Gregório de Matos Guerras, ele vai manifestar muito esse medo do inferno, esse lado cristão, e por outro lado, os prazeres do mundo. Tanto que os poemas sacros dele são poemas que ele está chantageando Deus, né? Pequei, Senhor, mas não porque pecaram, da vossa alta piedade. Quanto mais eu peco, mais você me perdoa com vontade. Ainda fala assim, né? Quanto mais ele peca, ele tem um poema chamado A Ovelha Desgarrada, né? Que ele fala que ele é a ovelha desgarrada, que ele é moleque doido mesmo. Mas está escrito lá na Bíblia que é desse que Deus gosta, tá? Ovelha desgarrada. Então ele ainda fala o seguinte: eu sou todo errado e é por isso que Deus gosta de mim. Porque Deus gosta dos errados, não tem graça. O cara que já é bonzinho já tá no céu. Deus não tem porquê fazer nada por esse. Então o cara ainda é fora a descrição ali da elite, né, que ele faz, que é uma descrição sátira, né? E na verdade ele está fazendo ali pouco da elite, dos costumes, né? De tudo aquilo para ele ali, que ele chegou a ter um título da igreja, ele chegou a ser membro do clero. Então tu imagina, né? Então olha só, os jesuítas, para você entender o Brasil colônia é simples. Você entende o engenho de açúcar, que era a produção econômica, era de onde vinha todo o dinheiro. Você entende os jesuítas no processo de catequização. Você tem que entender o índio, que é o nativo, está envolvido aí diretamente nisso. E o bandeirante, que a princípio quer escravizar e escraviza o índio, né? Em São Paulo, como os colegas falaram, se tem uma visão romantizada, porque foram os bandeirantes que desobedeceram o Tratado de Tordesilhas, né? Se não fossem os bandeirantes, o Brasil ia ser a metade do que é, ou menos da metade. Então se tem essa ideia dos bandeirantes como sendo aqueles aventureiros que invadiam atrás de metais preciosos e tal, que foram criando. Só que não, é uma visão, como o pessoal falou, uma visão romantizada que foi sendo criado no decorrer do tempo para dar uma identidade gloriosa para a cidade de São Paulo, pô. A imagem que a gente tem da cabanagem também é uma imagem gloriosa pra gente aqui, né? A gente não acha que a cabanagem foi o único lugar que o povo tomou o poder, nós somos cabano, nós somos isso. E a cabanagem foi uma revolta feita por caboclo, que também comia só chibé, tudo magrelinho. Mas a história, quando ela é recontada, ela é apropriada, né? Nós vamos ver aqui nas revoltas do período regencial que a primeira imagem que se tem da cabanagem não é gloriosa, entendeu? É de um bando de passa-fome, caboclo, magrelo, querendo se rebarbar lá, que o império vai e acaba com a graça. É só depois, no século XX, que um historiador chamado Caio Prado Júnior vai pegar ali, que ele era um historiador marxista, e ele vai colocar ali um enredo de luta de classe, de opressores oprimidos. Aí nisso ele já vai glorificar os oprimidos que se revoltaram. Depois, em 1985, já manda fazer também aquele... Chama um arquiteto famosíssimo, né? Agora não estou lembrando o nome, mas é famosíssimo para fazer aquela bela daquela porcaria que fizeram lá no entrocamento, que eu nunca vi beleza naquilo ali, mas dizem que já chegaram a me dizer que eu não tenho educação estética suficiente para apreciar tanta beleza. É verdade. Eu não vejo beleza nenhuma naquele monumento ali no entrocamento. Mas foi feito o Jader se apropriando, se dizendo um remanescente da cabanagem, né? Depois em 96, quando Edmilson ganha, ele também vai dizer, olha, 150 anos depois, o povo volta ao poder, né?
Então, a partir de então, todo mundo agora, até eu me sinto cabano aqui. Tá certo? Então, a cabanagem, ela tem uma visão hoje, claro que é romantizada, né? A revolta foi uma revolta sangrenta. Entendeu? A cabanagem foi uma das revoltas mais sangrentas que já teve. Foi negro de teçado de um lado contra teçado do outro. Imagina uma coisa dessa, foi uma coisa horrorosa. Matou 30% da população. Tá certo? Para no fim o Brasil, para no fim parar, o Império chegou e venceu, né? Então é isso que acontece também lá em São Paulo com os bandeirantes. Tem uma visão romantizada deles, né? Porque eles são considerados fundadores ali, os desbravadores, o cara que entra no mato sem medo. Sabe? Moleque corajoso. Mas não é isso aqui que eu quero mostrar para vocês agora, não. É que vamos voltar para cá. Interromper compartilhamento. Vocês estão me escutando bem, não estão? Sim, professor. Pois é, então vocês entendendo isso daí, vocês já conseguem entender todo o Brasil colônia. Vocês conseguem entender o Brasil. Primeiro que vocês já sabem como é que a gente reconstruiu esse passado, né? A partir de documentos como o de Gregório de Mato Guerra, como os sermões do Padre Anchieta, como o livro do Hans, contando a história dos Tupinambás, como os documentos com os documentos oficiais, com as pinturas. Assim a gente sabe como se viveu naquela época, como era a organização social. Tá? Você já sabe que os índios não eram tão bonzinhos como estava lá na carta de Pero Vaz de Caminha. Comeram, inclusive, o bispo Sardinha. Quase comeram o Hans, só que ele conseguiu escapar por um milagre. Ele era muito religioso no livro, sempre, sabe? Sempre tem uma hora que ele vai ser comido e acontece alguma coisa, ele reza e escapa de ser comido. O livro tem esse teor religioso, né? Como era todo mundo ali nessa época, muito cristão. No livro ele narra uma parte que tá chovendo, e aborrece os índios vão matar ele. Os índios ficam aborrecidos e falam quando passa. Aí ele fala, olha, tá chovendo porque o meu Deus está chateado com o tratamento que vocês estão me dando, que vocês querem me comer. Se vocês... Aí o índio fala, então faz parar de chover, pede pro teu Deus fazer parar de chover que talvez a gente não te coma. Aí ele fala, não, mas vocês quebraram a cruz, eles fazem outra cruz, o Hans vai lá, reza, e segundo ele conta no livro, para de chover. Aí todo mundo fala, esse teu Deus realmente é poderoso, viu? Aí começa, no decorrer dos 9 meses que ele fica ali em cativeiro, ele acaba ascendendo lá dentro, tendo a consideração dos outros índios, entendeu? Tanto que quando ele monta no navio para voltar, o cacique não quer deixar ele voltar e fala, olha, eu te tratei como um filho, tu vai trairar comigo? Aí o Hans fala para ele assim, não, eu tô indo só visitar meu pai, que era uma mentira, né? Tô indo visitar meu pai, que tá muito doente, eu juro para vocês que eu vou e volto, e vou voltar com um navio. E vou voltar com um navio cheio de mercadoria, vai ter espelho, vai ter pente, vai ser essa coisa maravilhosa. Aí os caras deixam o Hans e nunca mais ele volta para pisar aqui. Tá certo? Quando tu lê o livro, tu fica até pensando assim, se fosse eu nem voltava mais, já tô tão bem aqui nessa tribo. Isso, olha, alguém falou aqui, o Oscar Niemeyer, ele mesmo que fez aquele monumento lá no entroncamento, né? Aqui colocamos um copo cheio de água da chuva atrás da porta para parar de chover. Daniel na Babilônia. Era cachaça de jambu. Quem te dera que fosse cachaça de jambu. Também é um nome indígena que agora eu não vou me lembrar, né? Mas era uma cachaça feita com cuspe das velhas. Velhas assim, mais de 40 já era, que já não tinha dente, né? E mais a mandioca. Essa cachaça. E quando te ofereciam, tu tinha que beber a cachaça. Tá? Sabe que alimento é uma das coisas mais difíceis para tanto. E outra coisa, os índios também, eles não, dificilmente eles comiam a comida europeia. Quando os europeus na carta de Caminha, o Caminha descreve isso. Eles oferecem a comida, vinho, os índios acham aquilo horroroso, nojento. Mas os índios dão maior valor ali, no caso dos Tupinambás, dessa bebida com mandioca e com cuspe fermentado. Aliás, nesse livro do Hans, eles falam que o cuspe era quase que um tempero dos índios, entendeu? Tá fazendo aqui um peixe, já dava uma cuspida para dar um gosto.
Depois esse foi checado, né? Foi checado esse livro do Hans, né? E é muito provável que ele seja bem fiel à realidade, né? Bem fiel, tá certo? Deve ter sido, os antropólogos, né? Um antropólogo quando lê um livro desse vai à loucura, né? Que o antropólogo adora essas histórias, né? Um antropólogo quando viu um livro do Hans aí de antropofagia, tanto que a antropofagia depois virou o símbolo do movimento modernista e inclusive da Tropicália, né? O Caetano, ele se dizia antropofágico, acho que é assim, né? Que fala. Porque ele dizia que a gente tinha que degustar a cultura que vinha de fora. Tinha uma época que no Brasil não queriam deixar entrar guitarra elétrica, pô. A fermentação de não escovar o dente. Vou verificar se tem algum descendente trabalhando no refeitório. Mas quem sabe volta a culinária tupinambá, volta à moda, né? Aí vocês matam essa vontade de vocês. Tá bom? Então, quando vocês entendem essa relação entre bandeirantes, jesuítas e o nativo, junta isso ao engenho de açúcar, as capitanias hereditárias, você consegue fazer um retrato aí bacana do período colonial. Então, olha, no século XV, os grandes personagens aí, o Hans é um personagem incrível do século XV, ou do século XVI, né? 1500 e blá blá blá. O padre Nóbrega também, e o José de Anchieta. Na transição do século XVI para o XVII, o nosso ilustríssimo querido Gregório de Matos Guerra. Você lê Gregório de Matos Guerra, você consegue entender como é a mente do homem do Brasil colônia de Salvador. Você consegue entender as angústias que aquele cidadão ali daquela época tinha. E muitas dessas angústias você vê que são as mesmas que a gente tem hoje. Medo do inferno, a relação entre desejo e a moralidade, tá certo? A fé e a ciência. A fé e o conhecimento. Exatamente. Essas antíteses, né? Inclusive o pessoal fala, né? Que é uma das características do barroco, né? Essa dualidade. Então você consegue entender um homem daquela época, você consegue visualizar e consegue ver que era um ser humano como nós aqui. Só que ele não tinha celular, não tinha internet ali, ó. Mas basicamente é o mesmo ser humano, com as mesmas angústias, com os mesmos desejos, né? E quando você estuda os bandeirantes, também você vê o lado, inclusive os bandeirantes ali, você vê o lado da ganância, né? Você vê o lado também da coragem, tá? Porque, assim como tem na arte uma visão meio idealizada, que os bandeirantes era o seguinte, essas pinturas que se faziam dos bandeirantes, muitas eram pagas, né? Quando você paga para fazer uma pintura tua, pô, tu quer uma pintura que te valorize. Vocês vão fazer uma foto para formatura. Tu vai querer uma foto escrota? Tu tá pagando. Vocês vão pagar aí, se fosse hoje, R$250 de cada por 4 fotos aí. Então vocês vão querer uma foto que valorize, que idealize você, inclusive. Se a gente já coloca a foto do nosso perfil idealizado aqui, só vocês olharem a foto dos colegas de vocês aí, vocês vão ver que só é gente linda. Quando vocês se encontram lá na sala, já diminui aí alguns porcentos de beleza de todos nós aqui. Então... Tá, pegou pesado agora, professor. Não, mas eu tô me incluindo no meio, pô. Não tô me tirando, não. Todo mundo é mais bonito em foto. Pra que tu vai botar uma foto que tu é mais feio do que tu é na vida real aí, meu querido? Quando você vai postar uma foto, você tira 10, escolhe uma, edita pra você ficar melhor. Então tu imagina o Bandeirante quando contratava alguém para pintar um quadro. Então, né, o Bandeirante tinha Bandeirante que tinha mais de 1.500 escravos. Os Bandeirantes, eles eram aventureiros. Aqueles maguel que passavam fome na estrada, esses que se davam mal, esses não tinham condições, ninguém ia pintar eles, entendeu? Porque quando tu vê os quadros Bandeirantes, ele todo encostado, parece um militar, né? Parece um cara... E também teve toda essa construção. Como a história ela é apropriada, eu dei o exemplo para vocês da história do Pará, para mostrar como a cabanagem vai mudando o significado dela, e hoje ela é símbolo de orgulho, né? Os Bandeirantes, durante algum tempo, também foi muito
e até hoje, em alguns aspectos, é símbolo de orgulho paulista. Mas ele não tem uma unanimidade como tem a cabanagem aqui, porque parte dos historiadores ainda veem os bandeirantes como vilões, porque eles eram escravistas, né? Só que se não fosse os bandeirantes, por outro lado, o Brasil não teria tido as entradas. Tinha vários tipos de bandeirantes, tinha os bandeirantes oficiais e tinha os aventureiros, né? Como os colegas mesmo colocaram na apresentação. E a ação dos bandeirantes foi muito importante para a construção do Brasil. Construção geográfica e cultural também. Só que também os bandeirantes foram responsáveis pela morte de sabe Deus quantos índios. Várias tribos até deixaram de existir, como os tupinambás, né? Os guaranis conseguiram. Os guaranis eu acho que foram os índios que foram mais massacrados que já teve, né? E mesmo assim ainda existe lá aquelas ruínas, ainda existem descendentes de guaranis até hoje. Alguém abriu aqui o... Agora é o seguinte, quando é que vai acabar, quando é que as coisas vão mudar e o Brasil colônia vai virar Brasil império? Se a gente for pegar a história do Brasil, a parte mais longa da história do Brasil é o Brasil colônia. Vocês nunca perceberam isso? O Brasil é descoberto em 1500. E até 1822 o Brasil vai ser colônia. Olha, 500, 600, 700, mais de 300 anos. Vamos arredondar, 300 anos o Brasil foi colônia. O Brasil não foi nem 100 anos de império, deve ter durado o quê? Uns 80 anos. O império vai de... Olha, o império vai de 22 a 89. O império durou pouquíssimo. Tá certo? Aí a República começa em 89, vai até 64 com golpe militar, dá uma parada e volta em 1990. Então a maior parte da história do Brasil, e uma coisa muito importante que eu até falei pouco, deveria ter falado mais, falei muito do índio, falei muito do bandeirante, do jesuíta, mas o negro, né? A escravidão negra, o Brasil foi o país que mais chegou negros aqui, e os negros são muito importantes na formação cultural, política e econômica do Brasil. Não é nem importante, são fundamentais. É um pilar impossível entender o Brasil sem entender não só a mão de obra. Só que o negro, eu falei, porque a gente vai ter uma aula praticamente só sobre ele, que vai ser um livro, eu vou logo dar um spoiler aqui, um livro chamado Casa Grande Senzala. É uma obra de um antropólogo chamado Gilberto Freire. Aliás, se alguém quiser fazer a pesquisa, já fala para mim que eu já reservo. É um livro espetacular, que a partir da análise das relações sociais da Casa Grande, da Senzala, ele vai falar que é daí que se forma a cultura que a gente chama de cultura brasileira. É um livro espetacular, tá? Gilberto Freire. Um outro livro espetacular que a gente vai dar uma estudada também, Sérgio Buarque de Holanda, As Raízes do Brasil. Isso semana que vem, provavelmente se não for nessa semana que vem, é na outra, tá? Então, é do livro do Gilberto Freire, que um outro sociólogo chamado Florestan Fernandes vai acusar o Gilberto Freire de ter amenizado os horrores da escravidão. É daí que vem a expressão democracia racial no Brasil. É de uma interpretação do livro do Gilberto Freire. Tá bom? Então a República, o Brasil colônia vai acabar em 22. Mas o primeiro grito de independência, vamos dizer assim, o primeiro passo da nossa independência foi a chegada da família real no Brasil. Alguém já ficou de pesquisar a chegada da família real no Brasil aí? Já tem uma dupla? Vocês já podem falar comigo, por favor. Acho que não, professor. Olha, rapaz, não é. Acho que não tem também. Marcos e Dolores, se eu fosse eleger os 5 maiores eventos da história do Brasil, com certeza a chegada da família real estaria entre esses 5. Imagine se eu fosse um TikToker e fosse o meu videozinho. Os 5 maiores eventos da história do Brasil.
Eu não sei se estaria em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto. Mas a chegada da família real do Brasil, com certeza, é um dos 5 maiores eventos da história do Brasil. Mais importante, mais relevante. Tem que valer mais ponto, então. Olha, vocês já podem olhar lá que eu já coloquei, inclusive falando em ponto, já coloquei a nota e já coloquei inclusive a nota do trabalho da apresentação, das primeiras apresentações. Lá no Siga. Não olhem agora, vocês não precisam de má notícia agora. Deixa acabar a aula. Então, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão escrevendo aqui. Escreveram amém, um defeito de cor. Eu colocaria a morte do Bolsonaro. Tu veio do futuro? Eu e a Paloma vamos pegar essa da chegada da família real. Então, o Antônio e a Paloma... Olha, então, Antônio e Paloma, presta atenção. Vocês se dividam da seguinte forma. Um vai explicar por que eles vieram. Que diabo acontece lá na Europa para a família real, para Dom João VI pegar sua esposa Carlota Joaquina e transferir a corte para o Brasil? Tá bom? Para você saber isso, você vai ter que começar... Para você explicar isso, você vai ter que entender uma coisa chamada bloqueio continental, que o Napoleão e a era napoleônica lá. É o Napoleão que vocês sabem que é o Napoleão que expulsa a família real de lá. Então, um de vocês primeiro conta o que aconteceu lá na Europa para a família real vir para cá. Tá, quem pegar essa parte do que aconteceu para mim também conte a história da viagem, que é uma das viagens mais legais, né, da história do Brasil. Dos eventos mais legais da história do Brasil é a viagem, né? E a outra pessoa fala, depois que ele chega aqui, quais são as modificações políticas, econômicas e culturais, tá? Que vai mudar a política, vai abrir os portos, a economia vai mudar, inclusive a política de câmbio muda, de taxação de imposto, a política tributária muda, o Dom João vai mudar a política tributária, a economia muda com a abertura dos portos, acaba o Parque Colonial, e culturalmente eles trazem uma biblioteca, trazem arte, e depois vão trazer um artista francês espetacular da Europa, que daqui a pouco na nossa terça-feira eu vou mostrar algumas obras desse artista espetacular, tá bom? Então, vocês vão ficar com a chegada da família real no Brasil, 1808, vocês dois a dupla. E aqui, já para pegar o embalo, eu posso pegar uma dupla aqui para fazer uma pesquisa sobre a independência do Brasil. Quem é que... Tá? Vai chegar uma hora que Dom João volta com a família real para Portugal, o Dom Pedro fica e vai proclamar a independência do Brasil. Então a gente pode também fazer uma dupla. Alguém se manifesta aí? A terça-feira vai ter vários dias, olha. Então o Mário Mendonça, ele vai ficar com a independência do Brasil. E já antecipando, quinta-feira da semana que vem, eu também... Mário, encontre uma dupla para você, viu? É bom fazer sempre em dupla, que se um morrer, o outro apresenta o trabalho. Tá bom. Tá quase terminando aqui, ó. Lauriane, você quer fazer qual, Lauriane, por favor? Ah, tá, Lauriane e o Mário. Tá bom, então vocês pegam. Pois é, a independência do Brasil, não é isso? Aliás, olha, vocês podem ver o filme. Vocês podem ver o filme Carlota Joaquina, da galera do Dom João. Aliás, todo mundo aí pode ver. A novela eu assisti alguns episódios, né? O Novo Mundo. Canta a história de Dom Pedro, né? Então já tem aí, para quinta-feira eu vou querer para falar sobre o primeiro reinado. Quem viu a novela ajuda, viu? O primeiro reinado são os 9 aninhos só que Dom Pedro I governa o Brasil. Para quinta-feira, primeiro reinado. Tá bom? Quem quiser. E já na quinta-feira, tem uma galera aí que já pegou as revoltas do período regencial. Já se prepara para quinta-feira. Então, o primeiro reinado dura 9 anos. Depois do primeiro reinado vai ter o período regencial.
que é justamente o período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. O Brasil é governado por regências. E tem 4 revoltas, 4, 5 revoltas, dentre elas a cabanagem. Tá bom? Obviamente que a gente vai ter uma dupla só para cabanagem, tá bom? E uma dupla só para farroupilha. Então vocês aí que se interessarem, pode falar comigo aqui no WhatsApp, no PV, mas esses aqui eu já vou anotar. Tá bom? Olha, a Lauriane e o Mário, que ficaram com a independência do Brasil. O Marcos Vinícius, a cabanagem. A Maria, junto com a Vitória. Bruno e Carlos, o primeiro reinado. Mas vocês já estão me confundindo aqui. Ah, tá certo. Bruno e Carlos é o primeiro reinado. E a Maria Lauriane é a independência. Tá. Então, tá bom. Isso daí, então, nos encontramos terça-feira da semana que vem. Olha, então, como eu tava falando, vocês podem assistir o filme da Carlota Joaquina, todos vocês. Eu não encontrei disponível no YouTube, tem que baixar o filme, tá? Se alguém conseguir baixar, pode botar no grupo. E tem um filme também sobre o Dom Pedro I, que você encontra esse no YouTube, e quem faz o papel do Dom Pedro I é o Tarcísio Meira. Tem na Netflix? Carlota Joaquina? Não, não tem não. Isso aí tem que baixar. Tudo bem, se é um trio não tem problema não. Eu sempre prefiro dupla, mas já que vocês estão fazendo uma dupla de 3, tudo bem. Pode ser, tudo bem. Na Netflix eu não vi, pesquisei e não vi, a não ser que você tenha um pacote porrada. Mas se alguém conseguir achar esse filme da Carlota Joaquina em algum lugar, coloque aí no grupo. É um filme muito bom. Tá? E professor, essa parte das revoltas que a Maria Laura coloca lá em cima, que ela é a vitória, elas são divididas das 5 revoltas que o senhor citou, ou elas vão abranger todas? Não. A gente vai colocar... Não vai ser uma pessoa para cada revolta, tá bom? Uhum. A gente coloca uma dupla para cabanagem e uma dupla para farroupilha. Tá bom. Tá, ok. Na Amazon Prime eu não sei porque eu não tenho Amazon Prime. Povo tudo rico, vai procurar site clandestino. Pois é, mas se alguém achar, compartilha com todo mundo aí. Esse do Dom Pedro I, que é com o Tarcísio Meira, é um filme de 1971 ou 72. Faz tempo o filme, mas é muito bom o filme. Tá bom? E a novela, eu assisti poucos episódios, eu não sei até que ponto ela foi fiel ou não aos documentos históricos, né? Mas a Globo não costuma aloprar muito. Pelo menos a reconstrução eles fazem geralmente bem feito, né? Tá bom? Então, meus queridos alunos, é isso aí. Nos encontramos na terça-feira. Foi um prazer reencontrá-los.